Para você que está assistindo pela televisão, esse grande estádio aqui na Universidade de São José, na área sul da Baía de São Francisco, em São José, está lotado. Há poucos lugares vazios aqui, mas, como você pode ver, muitas pessoas estão pelo gramado. Esse grande estádio está apertado. Essa noite eu quero que vocês abram comigo o Antigo Testamento no capítulo 24 de Josué. No capítulo 24, agora vocês que estão assistindo pela televisão, vê um número de telefone na tela, você liga a qualquer momento durante esse programa ou depois do programa e existem pessoas de prontidão para atender vocês, para tirar dúvidas espirituais. Pega o telefone e ligue. Ligue agora. Capítulo 24 de Josué. Josué, como você sabe, foi um grande líder militar e ele tomou o lugar de Moisés quando Moisés foi estar para com o Senhor. E no versículo 15, agora, ele reuniu todos os líderes de Israel em um lugar chamado Siquém. E ele está se preparando para morrer, e esse é o seu discurso de despedida. E durante esse discurso, ele adverte o povo sobre a idolatria. Ele os avisa que os julgamentos de Deus cairá sobre eles, a menos que vivam para o Senhor. E aqui está o que ele diz: se te parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servirás. Se queres servir ao diabo, serve-o, mas faz uma escolha. Se aos deuses que seu pai serviu, que estavam do outro lado, são os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam, então sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: se cada um de vocês servir a outros ídolos e outros deuses, não faz diferença. Quanto a mim e a minha casa, já tomamos uma decisão. Vamos servir ao Senhor. E essa é uma decisão que cada pessoa aqui esta noite tem que fazer. Você ou tem que decidir que você está servindo a outros deuses do materialismo ao nosso redor, ou o verdadeiro Deus vivo. E Josué estava alertando as pessoas para escolherem Deus, o Deus vivo, e segui-lo, em vez dos deuses que a terra apresentava. Temos que fazer uma escolha. Moisés havia avisado Israel muito antes da geração anterior, quando ele estava morrendo. Ele disse: eu chamo o céu e a terra como testemunha, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que você e sua semente vivam. Moisés disse a mesma coisa que Josué está dizendo, isto separado por muitos e muitos anos. E cada geração tem que ouvir isso de novo, de novo e de novo. E é por isso que o Evangelho nunca envelhece. Ele se aplica a todas as gerações igualmente. Temos que fazer uma escolha. Perguntaram a Alexandre o Grande como ele conquistou o mundo, e ele disse: por não vacilar. E James diz no primeiro capítulo: aquele que vacila é como uma onda do mar, levada pelo vento e lançada. Ele disse que o homem da mente dúbia e instável em todos os seus caminhos. Você não é firme sobre seu relacionamento com Cristo, você vacila. Ou você está totalmente comprometido com Cristo como Salvador, ou vacila sobre isso. Muitos de vocês vacilam sobre a maneira como vivem, e Jesus alertou os hipócritas, pessoas que fingem uma coisa e vivem outro. Essa foi sua grande batalha com os hipócritas na igreja. Temos velhos provérbios que são muito realistas. Quem hesita está perdido. A procrastinação é o ladrão do tempo. Um pouco para se mover. É melhor um pássaro na mão do que 9 voando. Não vacile, tome uma decisão. Faça isso agora. É o que Josué estava dizendo. E Josué, o grande herói militar que conduziu a vitória àquele povo, lembrou todas as vitórias que Deus havia dado. E ele disse: sirva a Deus e viva, sirva a Deus, outros deuses, e você morrerá. Você vai estar sob o julgamento de Deus. A mensagem não mudou. Agora, as guerras acabaram, mas Josué descobriu que as pessoas estavam indo para a idolatria. E muitas vezes o problema em tempos de paz é maior do que nos tempos de guerra.
Ele chamou todos esses líderes ali em Siquém, aquele lugar histórico, onde Israel venceu muitas batalhas, onde Abraão se estabeleceu pela primeira vez, e também onde Jacó comprou seu pedaço de terra, onde os ossos de José foram enterrados quando foi trazido do Egito. E então ele tem suas duas montanhas. Uma montanha ele colocou 6 das tribos e na outra montanha ele colocou as outras 6. E Josué falou, uma voz poderosa de um homem que tinha experiência, e ele revisou a história de Israel e como Deus os abençoou e como eles ganharam suas vitórias, não por seu próprio esforço, pelas suas estratégias, mas pelo poder de Deus. E o povo deveria ter sido grato a Deus, mas em vez disso eles estavam indo para outros deuses. Assim como nós na América, deveríamos ser gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Mas o que descobrimos? Descobrimos que estamos adorando outros deuses, os deuses do prazer, os deuses da luxúria, da ganância e ódio, os deuses do materialismo, até mesmo os deuses da guerra. E Josué diz a eles que precisa que eles tomem uma posição, que se decidam se querem servir aos ídolos ou ao Deus vivo. Ele não permitirá nenhuma neutralidade. Nem Jesus Cristo e Josué disseram a mesma coisa. Você tem que decidir imediatamente. Escolha você nesse dia, porque não há garantias do amanhã. Você precisa decidir essa noite. Qual é a prioridade número 1 de sua vida? Cristo ou é a prioridade de outra coisa? Cristo exige o primeiro lugar. Não há espaço no trono do seu coração para 2 deuses. É Cristo ou o diabo. Não há lugar para outros deuses. Por isso eu acredito que a ênfase deve ser deixar claro que não podemos servir a Deus e a Mamon. Você deve fazer uma escolha e descobrir que quanto mais difícil, desafiador, maior é a resposta que os jovens dão, porque os jovens querem um desafio. Eles querem entregar sua vida a Jesus Cristo. Ele vai te desafiar porque ele diz que você deve negar a si mesmo e tomar uma cruz. Ele diz que eu vou morrer, eu vou ser executado, venha comigo. Negue suas próprias ambições egoísticas e luxúria e volte para mim e vá para a cruz comigo. Agora, Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus e saiu dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Existe um filme exibido em todo o mundo chamado O Fabricante de Ídolos, mas um cristão é um destruidor de ídolos e, independentemente de sua decisão, saiba que você já está se decidindo. Você conhece a história de Adão. Ele estava no Jardim do Éden e ele se decidiu. Deus disse, se você construir um mundo maravilhoso, nós construiremos juntos, mas eu vou testar você. Eu te dei a capacidade de escolha. Não fiz de você um robô no qual poderia apertar um botão, eu fiz você a minha imagem. Você tem o direito de escolher. Então, quando Adão e Eva enfrentaram essa escolha, eles escolheram errado. Eles quebraram a lei de Deus e Deus disse, no dia em que você fizer isso, você vai sofrer e morrer. O homem tem sofrido desde então, e é tudo por causa daquele primeiro pecado no Jardim do Éden. E o homem tem herdado essa predisposição, essa tendência de pecar, desde que a semente do pecado está em nós quando nascemos. Davi disse, em pecado a minha mãe me concebeu. Pense nisso agora, na concepção, o pecado já foi plantado no seu coração. E então vem a idade da responsabilidade moral. Talvez 8 anos ou 10 de idade, quando você se sente responsabilizado por Deus e suas ações, e você escolhe pecar, e então o resto de sua vida, você pratica o pecado. Você nasceu para o pecado. Você escolhe pecar em um certo ponto, e então você o pratica. E a Bíblia diz que todos temos pecado e somos idólatras. Agora, assim como Adão teve que fazer uma escolha,
e fez a escolha errada, você tem que fazer uma escolha. Você que está me assistindo pela televisão, pega o telefone, liga e faça a escolha por Cristo e diga isso ao conselheiro. Da sua própria casa você pode fazer isso. E então, muitas escolhas, como o jovem rico, lembra que ele veio a Jesus e estava cheio de perguntas e queria a vida eterna e disse: Senhor, o que devo fazer para encontrar a vida eterna? E Jesus disse, olhou para ele e o amou e disse: vá vender tudo o que você tem. Dê aos pobres. Tome a cruz. Siga-me. O jovem estava triste, ele chorou. Ele queria Cristo, mas ele queria mais o seu dinheiro. Agora, se ele tivesse dito, tudo bem, eu farei isso, Senhor, tenho certeza que o Senhor teria dito, não é o seu dinheiro que eu quero o seu coração. É a nossa atitude em relação a esses ídolos e a essas coisas. A própria televisão pode se tornar um ídolo quando entramos na sala e toda a conversa para. Nos sentamos lá e reverenciamos, assistindo aquela caixa para se ver se JR vai levar um tiro de novo. Agora a Bíblia diz que devemos escolher 2 modos de vida. Jeremias tinha escrito assim, diz o Senhor, eis que coloquei diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Há um caminho para a vida e há um caminho para a morte. Qual o caminho que você está? Jesus disse, eu sou o único. Eu sou o único caminho para a paz permanente, eu sou o único caminho para a alegria permanente, eu sou o único caminho para a vida eterna, eu sou o único caminho para o perdão dos seus pecados, o único caminho para o Pai. Você tem que passar por mim. E isso elimina muita gente quando Jesus começou a falar sobre morrer na cruz. Muitos de seus seguidores o deixaram, eles disseram, Senhor, pensamos que você iria sentar em um grande trono e íamos dirigir Cadillacs e teríamos lindas piscinas e mulheres adoráveis e todo o resto. Nós realmente não sabíamos que você ia morrer e queríamos que fôssemos com você. Nós pensamos que nós íamos derrubar os reinos, o Império Romano. Isso vai acontecer algum dia. Mas não agora, a cruz antes da coroa. Alguns de nós querem a coroa antes da cruz. A Bíblia diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são os caminhos de morte. Quais são algumas das maneiras que as pessoas estão seguindo, estão vivendo as suas próprias consciências? Muitos de nós temos consciências mortas. A sua consciência não é mais um guia seguro. Você a endureceu por causa do pecado. E então outras pessoas dizem, bem, eu tento ser sincero em tudo que faço. Estamos aqui em um estádio de futebol, bem aqui. E muitos anos atrás eu vi um homem pegar uma bola de futebol e ele correu 65 jardas na direção errada. Agora ele era um dos caras mais sinceros que você já viu. Perdeu o jogo. E então, há muitas pessoas que dizem, bem, você sabe que eu faço muitas coisas boas, muitas obras, eu dou dinheiro para causas de caridade e faço tudo isso. Tenho certeza que Deus vai me entender. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Se você pudesse trabalhar para a sua própria salvação, pegar seu caminho para o céu e pagar por isso, você chegaria e dizer a Deus, eu estou aqui por conta própria. A única maneira que você vai poder fazer para chegar ao céu é através da cruz, onde Cristo levou nossos pecados, o julgamento, o nosso inferno. E há algumas pessoas que dizem, bem, eu vou me reformar, eu vou fazer melhor, eu começo com meus próprios esforços e vou vencer, dizendo que vai fazer melhor, mas elas nunca podem fazer melhor. Nenhum poder interior as pessoas têm. Elas precisam vir a Cristo. Elas precisam correr para Cristo, porque em Cristo há uma explosão de poder. Ele tem poder para te dar uma nova vida. Eu não posso viver a vida cristã por mim mesmo. Dentro de mim tem que ter o Espírito Santo. Em mim, Cristo tem que viver através de mim. Eu não posso viver a vida cristã por mim mesmo porque eu sou um fracasso total se tentar. Jesus disse,
que muitos são os que passam pela porta larga, pelo caminho largo. Muitos são os que entram por lá porque a porta é larga, mas estreita é a porta e poucos são os que a encontram e ela conduz para a vida eterna. Encontrar o caminho estreito. Meus irmãos, como esta noite você está entre os poucos que podem tomar essa decisão. Você não apenas escolhe entre dois modos de vida, mas você escolhe entre dois mestres. Jesus disse, nenhum homem pode servir a dois mestres. Ou ele há de amar um e odiar o outro, se apegar a um ou odiar o outro, desprezará um. No 6º capítulo do Sermão da Montanha, você tem que fazer uma escolha ao longo da Bíblia, escolhas, escolhas e escolhas. Não apenas entre dois modos de vida e dois mestres, mas você terá que escolher entre dois pais. Dois pais espirituais. Ele disse em João capítulo 8 uma declaração muito chocante. No versículo 44, ele disse que você é de seu pai, o diabo. E a luxúria de seu pai você vai fazer. Agora ele diz porque muitos de vocês têm como pai espiritual o diabo. Agora você está ciente disso, eu estou falando para você. Você não vai admitir isso, mas é assim que Deus olha para isso. Existe um Deus espiritual, um Pai verdadeiro, um Deus vivo, Jesus Cristo, e existe o diabo. E então você tem que escolher não apenas entre dois modos de vida, e dois mestres e dois pais, mas você tem que escolher entre dois destinos, o céu ou o inferno. Salomão escreveu sobre o caminho para o inferno em Provérbios capítulo 7, versículos 27. C.S. Lewis, o grande professor de Cambridge e Oxford, ensinou em ambas as universidades que ele costumava enfatizar que ninguém pode se perder se a pessoa olhar para Jesus Cristo. Jesus falou sobre o céu e falou sobre o inferno. Jesus Cristo, ele foi falado muito bem em muitas músicas, por exemplo, de Led Zeppelin, A Escada para o Céu. Jesus Cristo é a escada para o céu, ele é o caminho para o céu. Venha até ele e se quiser, venha a ele e pegue agora, por exemplo, você pode vir da sua própria casa, pegando o telefone, ligando e falar com alguém sobre o caminho para a salvação. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, há mansões. Sim, Jesus está no céu preparando, agora nesse momento, moradas celestiais esperando por você. Há uma vida futura e a vida eterna não começa quando você morre e vai para o céu. Começa aqui e agora. Quando você faz esta escolha por Cristo, porque a eternidade, a vida eterna, vem habitar em seu coração. Esta noite, Jesus Cristo é a porta de entrada para o céu. Agora, esta escolha também deve fazer com que você tome uma decisão, assim como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seu pai não pode fazer isso por você. Sua mãe não pode fazer isso por você. Seus filhos também não podem fazer isso por você. Este é o lugar onde você deve escolher a si mesmo. Ele sabia que não poderia escolher pelas tribos de Israel. Eles deveriam tomar sua própria decisão. No entanto, nós devemos fazer isso porque nós temos em nosso interior o poder de fazer isso, apesar de existir muitas influências. A arena solitária, onde nós tomamos essas decisões, onde nós travamos essa batalha, nós devemos tomar sozinho. Moisés disse, eu chamo o céu e a terra para registrar este dia, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida para que você viva. Escolha a bênção para que você seja abençoado e a sua semente também, seus filhos, possam viver também. Não deixe, essa geração precisa ser tocada por Deus. A sua decisão vai afetar as gerações futuras. A sua fé em Cristo vai fazer com que pessoas sejam influenciadas. O escritor aos Hebreus relata que o Moisés, ele resolveu deixar as glórias do Egito, do povo do Egito, para buscar a glória do povo de Deus. Ele poderia ser o faraó do Egito, era filho da filha de Faraó.
herdeiro de todas as riquezas do Egito, mas ele fez a escolha certa, a escolha que mudou a vida dele. Ele escolheu o opróbrio, a vergonha do povo hebreu para ficar do lado de Deus. Mas ele não sabia que por causa da sua escolha seu nome seria grande, seria falado até hoje, estaria nos livros sagrados, mas ele fez a escolha de uma forma simples na sua fé. Alguns pensam que o maior jogador de hóquei do mundo, ele não tomou escolhas. E ele disse, um mês tem se passado, o passado passou. Você não pode mais determinar o seu passado, mas você pode escolher o seu futuro. Você pode determinar o seu destino, decidindo por Cristo. E quando você faz isso, Cristo muda seu passado, Ele apaga todos os seus pecados, Ele limpa você com o seu sangue. Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele perdoou todo o teu passado. Ele fez o que você não podia fazer. E essa noite é lembrado, você está sendo lembrado, o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, e você sabe que você precisa tomar uma decisão para não ser julgado no juízo final. Jesus, essa noite, oferece perdão. Ele oferece mais do que perdão. Ele oferece justificação, como se você nunca tivesse cometido pecado. Que coisa maravilhosa! Você ir dormir essa noite e saber que o passado se foi, completamente perdoado, limpo, e Deus não lembra mais dos seus pecados. Sim, e esta escolha é muito urgente. Adiar torna a decisão certa mais difícil. Indecisão em si é uma escolha. Não decidir é decidir não. Escolher agora. Em nenhum lugar na Bíblia Deus dá garantias do amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Se você disser para mim o que eu tenho que fazer, 3 coisas. Você deve estar disposto a se arrepender. Você deve estar disposto a se arrepender dos seus pecados. Isso significa mudar a sua maneira de ver o pecado, perceber como eles são ruins aos olhos de Deus. Mude seu jeito. Você está pensando em Deus e diga, Deus, eu te amo, eu vou amar o Senhor de todo o meu coração, alma e mente. Sim, eu vou colocá-lo em primeiro lugar de agora em diante. Ele não será apenas meu Salvador, mas meu Senhor. Se você é um membro de igreja, um oficial de igreja, mas não tem certeza sobre o seu relacionamento com Cristo e quer ter certeza, deve estar disposto a se arrepender e, em segundo lugar, pela fé, receber Cristo em seu coração, o que significa que você coloca Jesus em primeiro lugar. E em terceiro lugar, você segue a Jesus, você o serve como seu discípulo. Isso significa que você tem que fazer essa escolha. E eu vou pedir que você faça isso agora, publicamente, milhares de pessoas essa semana vieram e desceram e fizeram a sua confissão. Não vai demorar mais do que 2 minutos. Então comece agora e venha e fica aqui à frente dessa plataforma. Enquanto você está vindo, eu vou dizer algumas palavras. Você vai chegar aqui, eu vou distribuir literaturas para vocês e vou fazer uma oração. Venha com os seus amigos, venha com alguém que está com você. Saiba que Jesus te chama publicamente. Josué convocou o povo publicamente. Moisés convocou publicamente para se inscrever, fazer um compromisso. Isso seria visto por todos, levaria na mente das pessoas para as futuras gerações. Essa noite venha. Cristo deve ser a sua prioridade. E você tem que fazer essa